Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Telenauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato. Esse encontro gostoso que nós temos todas as quintas-feiras, às 3 da tarde, aqui pela nossa Just TV. Um programa criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. E a nossa ABT, que está se preparando aí para a grande festa de entrega do 6º Prêmio Nacional de Teleserviços, as empresas que inscreveram seus cases de sucesso no relacionamento com o cliente e com o consumidor. Essa festa bonita que nós estamos preparando com muito carinho e que acontecerá no próximo dia 11 de novembro, a partir das 19 horas, no HSBC Brasil. E aqui, depois do dia 11 de novembro, aqui no nosso programa, como nós fazemos de costume, já fizemos isso em edições anteriores, nós vamos trazer aqui um resumo desta grande festa, tá bom? E hoje, no nosso programa, no Ponto de Contato, eu convidei um dos jurados desse nosso prêmio. O entrevistado de hoje, ele compôs a banca de jurados. Nós tivemos esse ano 52 jurados julgando os cases inscritos nesta 6ª edição do prêmio. E esse nosso jurado, que daqui a pouco vocês vão saber quem é, falará também sobre um tema muito importante e novo e diferente, que talvez você só tenha ouvido falar, que é a educação emocional. Como é que nós podemos lidar, através da educação emocional, com qualquer tipo de pessoa? Tá? Se você está curioso, então espere um pouquinho, que a gente já vai para a nossa entrevista. Mas antes, como eu sempre faço aqui, nós vamos para o nosso bloco de curiosidades. Vamos lá. Bem, nesse nosso bloco de curiosidades, a gente sempre traz aqui alguns dados estatísticos, não é? E hoje eu pensei aqui uma pesquisa da Manpower Group, que revela quais são os 10 cargos para os quais mais faltam candidatos qualificados. Né? Vocês viram que com a economia estável, isso acontece até no nosso país, aumentou o número de vagas e as empresas, não só as empresas do setor industrial, mas no setor de serviços também, estão encontrando muitas vezes dificuldades para colocar profissionais adequados, profissionais capacitados nas suas vagas, né? Porque aumentou-se o número de clientes, aumentou-se o número de vendas e tudo mais, e acabam não encontrando pessoas qualificadas. E essa pesquisa, ela foi feita em 42 países, incluindo o nosso país. Então veja bem, a consultoria, ela ouviu 38 mil empregadores. O Brasil é o 2º país com a maior dificuldade de preenchimento de vagas, devido então a essa falta de profissionais qualificados. 68% dos empregadores relatam esse problema, atrás apenas do Japão. Então, somente o Brasil só perde para o Japão nessa questão aí de dificuldade de preenchimento das vagas. No nosso país, são 68%, não é? E no Japão, 85% dos empregadores enfrentam essa dificuldade. A média mundial, já que essa pesquisa foi feita em 42 países, ficou em torno de 35%. E a maioria das profissões que tem dificuldade para se arrumar um profissional especializado, evidentemente é a técnica, de nível médio ou superior, e atuante em setores como a construção civil e a indústria. Então eu vou dar para vocês agora quais são as vagas mais difíceis de serem preenchidas no Brasil, devido então a essa falta de talentos. Então veja lá, em primeiro lugar estão os técnicos, segundo, operadores de produção, depois vem o pessoal de contabilidade e finanças, em seguida trabalhadores manuais como soldadores, eletricistas, depois os operários de maneira geral, os engenheiros, os motoristas
Em 8º lugar, os secretários, atendentes de telemarketing, olha só, assistentes administrativos e auxiliares de escritórios. No 9º lugar, representantes de vendas e em 10º, os mecânicos. Em comparação aos empregadores dos demais países, os brasileiros têm mais dificuldade de achar pessoal qualificado que os sul-africanos, os guatemaltecos e os chineses, por exemplo. Nas Américas, o Brasil foi o país onde essa dificuldade mais foi reportada pelos entrevistados. A segunda colocada, a Argentina, vem bem atrás do Brasil, com apenas 41% dos empregadores relatando, então, esta falta de talentos. E os menores índices no continente americano foram os do Peru, 28%, e da Colômbia, 30%. A média do continente, onde foram ouvidos 10 mil empregadores, foi de 39%. Houve aí uma queda significativa desde 2006, quando a média foi de 70%. A falta de profissionais qualificados de nível técnico foi o maior problema relatado não só no Brasil, como também na América como um todo. E os principais motivos indicados para as dificuldades em se preencher as vagas foram, olha lá, falta de competência técnica, 33%, falta de candidatos, 31%, e a falta de experiência, 24%. Então você aí que já está sênior, que está já quase se aposentando e que ouve por aí dizendo assim, o pessoal de mais idade não tem que dar espaço, tem que dar lugar aos mais jovens. Olha aí, 24% sentiram falta de experiência, aquela experiência que você tem e que você acumulou ao longo de todos esses anos de carreira profissional. E como consequência, a falta de pessoal qualificado impacta evidentemente as companhias, principalmente na sua habilidade em servir os clientes, a sua competitividade e também na rotatividade dos empregados. Para enfrentar esse problema, 26% daqueles entrevistados, dos 38 mil entrevistados, nas Américas disseram que dão treinamento adicional ao pessoal. Não é? Então vejam bem, cresce a quantidade de vagas, mas em compensação as empresas estão encontrando muita dificuldade para colocar profissionais com competência, com capacidade dentro dessas vagas aí que elas acabam abrindo. Será que o tema de hoje pode contribuir com relação a esse preenchimento de vagas? Pode contribuir com você a melhorar a sua competência profissional, a sua capacitação profissional? Pois é, isso é o que nós vamos saber com o nosso entrevistado de hoje, Eduardo Rocha. Vamos então à entrevista. Bem, o Eduardo Rocha, como eu disse a vocês, ele foi um dos nossos jurados na 6ª edição do Prêmio Nacional de Teleserviços, cuja festa de entrega do prêmio acontecerá no próximo dia 11 de novembro. O Eduardo é professor universitário da FIC, Faculdades Integradas de Guarulhos. Ele já foi professor também de ensino médio profissionalizante no Colégio Cardeal Mota, professor também dos 3 anos de ensino médio de matemática no Colégio São Leopoldo. Engenheiro de PCP da empresa Rolamentos FAG do Brasil, engenheiro de qualidade da SKF do Brasil, também engenheiro de PCP e responsável pela implantação do JIT da SKF do Brasil, foi estagiário da Pirelli na gerência de qualidade de pneus, engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia Mauá. E o Eduardo, com toda essa parte técnica, está tratando de educação emocional. Vamos ver como é que é isso. Eduardo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de contato. Muito obrigado, Humberto. É um prazer estar com todos vocês aqui essa tarde. Eduardo, você com todo esse teu perfil técnico, foi lidar com a parte emocional das pessoas, dos profissionais? Me conta como é que surgiu essa ideia de passar para esse lado. Então, imagina uma pessoa com uma formação extremamente técnica, que é um engenheiro, e isso daí a gente vê no mercado acontecer bastante,
A primeira coisa que acontece com o engenheiro é sair da formação acadêmica e lidar com pessoas. Você imagina o tranco que não é isso, tá? Eu já fui em empresas de engenharia que tinham problemas muito sérios com administração, tá? Porque a pessoa não sabia lidar com o lado emocional das pessoas que ele dirigia, tá? Isso me fez começar a ir atrás do tema e começar a procurar lidar com pessoas. E eu gostei. E eu vou te falar ainda mais. É tão interessante que dizem que lidar com pessoas é uma coisa muito difícil e que é imprevisível. Não é, não. É bem previsível e dá para saber qual é a reação de cada um. Ok, então para que os nossos telenautas, né, as pessoas que estão nos assistindo, já conheçam um pouco mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem, vamos ver esse pequeno vídeo aí que você nos trouxe, que vai, evidentemente, elucidar um pouco mais sobre esse trabalho da educação emocional. Okay. Né? Vamos a ele. A Master Sapiens é uma empresa que fornece palestras e treinamentos para capacitação em educação emocional. As empresas contratam por competência técnica e demitem pela incompetência comportamental porque as emoções impactam diretamente nos resultados. Nestes 20 anos de pesquisa, desenvolvemos métodos práticos de resultados rápidos. E há 11 anos temos ajudado mais de 10 mil pessoas a vender mais, liderar melhor, comprar melhor e trabalhar em equipe. Saiba como ter esses resultados. Acesse mastersapiens.com.br. A Master Sapiens é uma empresa que fornece... Eduardo, o que vem a ser educação emocional? Eu vou exemplificar. A ideia é prever o comportamento humano. Tá? Eu vou perguntar para você. Imagine você uma pessoa irada. Ela, normalmente, quer destruir, quer construir alguma coisa e tem uma decisão racional sobre a coisa. Como é que é para você? No caso, se ela está irada, ela quer destruir, né? Quer destruir, né? Imagina uma pessoa agora empolgada. Ela quer que as coisas aconteçam rapidamente ou ela quer que as coisas aconteçam pausadamente, tranquilamente? Como é que é? Rapidamente. Rapidamente. E normalmente ela incomoda as outras pessoas que estão do lado dela? Com certeza. Imagina uma pessoa em tédio, tá? Quando você pede para ela fazer alguma coisa, ela reclama para fazer a coisa ou ela faz a coisa de bom grado da primeira vez que você pede? Ela pode até não reclamar para você, mas ela reclama baixinho, né? Puxa vida, tem que fazer esse negócio, não estou com vontade, não estou afim, né? É isso aí. Provavelmente, com certeza eu não conheço as mesmas pessoas que você conhece. E são comportamentos extremamente similares. O que a gente fez? A gente tabelou as emoções, dividimos em 6 grupos, tá? E a partir disso dá para se começar a prever o comportamento humano. E a gente percebeu que com a experiência do dia a dia, é que certas partes dessa previsão é muito interessante para a área comercial. Muito interessante também para a área de atendimento ao cliente, comunicação, compras. E aí a gente montou cursos e palestras voltados para essas áreas para aumentar a assertividade das pessoas na hora de concluir um assunto. Ok. Então nós temos aqui também um depoimento, né, de uma pessoa que participou de um dos cursos que vocês ministraram e ela está dando aí o seu depoimento. Vamos a ele então, Okay. Vamos lá. Bom, já fiz inúmeros treinamentos, já participei, na verdade, de inúmeros treinamentos e, incrivelmente, este ano fiz 2 cursos de técnicas em vendas e superou todas as minhas expectativas. O segundo curso conseguiu ainda mais adicionar ferramentas para que eu possa lidar cada vez melhor em minhas negociações, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, bastante abrangente, espetacular, adorei. Vou encaminhar, oferecer, divulgar para todos os amigos, porque coisa boa a gente tem que multiplicar. Obrigada. Você que está nos assistindo, quer fazer alguma pergunta para o Eduardo a respeito da educação emocional? Então, você já sabe, basta você utilizar este espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. Você coloca aí o teu nome, a cidade de onde você está, faz a pergunta e a gente passa aqui para o Eduardo, tá bom? Eduardo, no nosso bloco de curiosidades, eu comentei, né, falei a respeito dessa pesquisa da Manpower, a respeito
da dificuldade que os países estão tendo para conseguir contratar pessoas, né? Pessoas principalmente na área técnica e que tenham realmente capacidade, que tenham experiência. Por que se contrata então pela capacidade técnica e demite-se pela incapacidade comportamental? É muito interessante ver esse resultado nas empresas, né? Hoje o Brasil ele tem um foco técnico muito grande. Inclusive, como eu tenho a possibilidade de visitar várias empresas, vira como se fosse uma pesquisa. Normalmente, 90% dos treinamentos são todos técnicos. E aí se coloca uma pessoa dentro da empresa e essa pessoa pura e simplesmente não sabe como tratar um cliente, como tratar um parceiro de trabalho, como se comunicar com essa pessoa. Então não existe uma formação específica, não existe uma atenção dada para essa área. E eu diria até mais, o Brasil ele está começando a despertar agora para a necessidade dos treinamentos. Não só desse treinamento na área técnica, no treinamento comportamental. Eu vou citar um dado interessante, uma pesquisa que eu ouvi há pouco tempo atrás, 80% das pessoas que mudam de fornecedores é por causa de mau atendimento do que por causa de preço. Então, o Brasil está extremamente carente desse tipo de coisa. E o relacionamento humano, hoje, entre as pessoas, a gente vê coisas que, se você pensar friamente, não deveriam ser feitas. E aí você acaba não tendo o resultado necessário. Vou dar um exemplo que há pouco tempo eu vi. Numa empresa multinacional, tinha se dado uma meta para se bater. A equipe bateu a meta, a gerência alterou a meta, aumentou a meta e ainda brigou porque eles não tinham batido a meta no final do mês. Né? Isso é completamente desmotivador. Né? Desmotivador, né? Falta aquela visão de como eu vou motivar, como eu vou fazer com que as pessoas elas comprem a sua ideia e elas se tornem um colaborador seu para atingir aquele objetivo. Isso facilitaria a vida da gente enormemente. Uma outra coisa que você tem falado é o custo de você mandar embora essas pessoas. Quanto custa para você achar um profissional bom no mercado hoje? Quanto custa para você treinar esse profissional? Quanto custa para você manter esse profissional? Aí você demite esse profissional. Quanto custa para você mandar embora? Quanto custa para você contratar outro profissional? Treinar e fazer ele produzir tudo de novo, ainda com a incerteza de que ele seja um bom profissional. Tá? Vale a pena muito investir em treinamento comportamental. Sei. É toda a diferença hoje dentro de uma empresa. Clima organizacional, absenteísmo, isso daí é reflexo direto do comportamento das pessoas. Agora, quando vocês fazem esses treinamentos em company, da educação emocional, os participantes, eles têm que ser do mesmo departamento para que haja aí vamos dizer assim, um resultado, né, melhor, ou eles podem ser de departamentos diferentes dentro da empresa? Qualquer um dos dois. Tá? A gente já fez treinamentos com o mesmo departamento e a gente fez com vários departamentos. Como relacionamento é relacionamento humano, tá? Relacionamento humano é relacionamento humano, é interessante, inclusive, presenciar os resultados. A gente tem até um lema no que a gente faz. Não acredita no que eu estou falando. Então o ministrante chega no meio da aula, do treinamento, e fala assim, ó, não acredite no que eu estou falando. Todo mundo fica olhando assim com aquela cara, e agora? Meu, como? Está aqui, estão pagando para você dar o treinamento para mim, você não acredita no que eu estou falando? Não, não acredite. Faz o teste para ver se dá certo. Se você fizer o teste e ver que dá certo, aquilo vira uma experiência pessoal sua. E isso ninguém pode te tirar. É a parte mais importante do treinamento. E o legal é que a gente vê... o treinamento da gente é baseado em três coisas. Tem que ser simples, rápido, simples, fácil e de resultado rápido. Tá? Normalmente, de um dia para o outro em um treinamento, o pessoal já começa a falar assim, eu apliquei isso com fulano e não é que deu certo. Olha, ciclano, beltrano. É muito bacana de ver a coisa funcionar. E isso pode extrapolar também para a vida pessoal dele, por exemplo, para os elementos de casa, de repente o relacionamento com os filhos, com a esposa,
a namorada, enfim. O que eu já salvei de casamento, Ah, você é? não acredita, meu amigo. Ó, até marido, ó, isso é para as mulheres, tá? Até marido começou a ajudar a mulher a fazer No trabalho serviço de casa, doméstico. olha Nossa, aí, epa! eu achei demais um negócio desse, Uhum. né? Que minha esposa não faça o curso, né? Porque senão eu tô ferrado. E por que a pessoa muda dessa forma? Qual é a mágica, né? Vamos utilizar essa palavra. Qual é a mágica que existe aí no curso que vocês fazem que a pessoa tem essa mudança? Bem, não é mágica, é técnica. Técnica. É técnica. Tudo consiste no seguinte, entender qual que é a emoção, como é que a outra pessoa está se sentindo, Certo? e você reagir de acordo para ter o resultado que você quer. Se uma pessoa está irada, você tem que agir de um jeito. Se uma pessoa está empolgada, você tem que agir de outro jeito. Se você tem essa percepção, fica muito fácil de você lidar com as pessoas. E não é uma coisa de outro mundo. Quando você vê a técnica, você vai poder dizer assim, muitas vezes eu já faço isso, mas eu não sabia que eu fazia isso. Eu vou dar um outro exemplo. Às vezes você tem um profissional de 40 anos de vida profissional, que seria aqueles mais experientes. Ele sabe quando dá um tapinha nas tuas costas, ele sabe quando falar sério com você, ele sabe quando chorar junto com você e faz com que você produza. O que a gente faz é o seguinte, você não precisa de mais 40 anos para aprender isso. A gente conseguiu tabular isso e entregar para você de uma forma fácil para você ter resultado rápido. Basta que você também esteja aberto, né, para receber isso certeza. E para querer mudar, porque senão não adianta. Exatamente, Né? senão não adianta. Porque tem muita gente que faz esses treinamentos, né, e tudo, e não aproveita porque acha que a mudança tem que vir do outro, né, nunca dele. Eu estou bom. Essas coisas que eles falaram aí até eu já sabia. Né? Nunca aplicava, mas já sabia. O outro é que tem que ter mudança. E não é bem assim, né? É verdade. Muitas vezes a gente vai nas empresas e normalmente um gerente ou um diretor fala assim, olha, é para minha equipe, não é para mim. Tá? Aí eu vou falar assim, mas é importante a sua participação para que a pessoa se sinta motivada a fazer. E normalmente o que a gente chega no final do curso é, nossa, muito bom curso, gostei, e eu vejo que vocês aplicam na prática aquilo que vocês falam, tá? E isso gera mudanças, e essas mudanças para as empresas são muito interessantes. Ok. Nós já temos aqui uma pergunta do nosso telenauta, é o Jorge. Jorge, obrigado aí por sua participação. Ele diz o seguinte, eu me sinto totalmente desmotivado e desvalorizado na minha empresa. O que eu poderia fazer? Eu devo procurar um outro emprego ou insistir e tentar mostrar o meu valor? Te dizer o que você deve fazer é complicado, né? O que eu faria no seu lugar seria o que eu fiz. Tentar me entender melhor porque eu não estou dando certo naquele lugar em que eu estou, como estou me comportando naquele lugar. Tá? Às vezes, eu não estou entregando o que é valoroso para aquela pessoa, para o meu chefe, e eu acho que estou. A primeira coisa que eu faria seria perguntar para o meu chefe, o que você espera de mim? Qual que é o resultado que você quer que eu traga para que eu seja útil a você? Isso seria a primeira coisa. E a segunda pergunta seria assim, como é que eu posso ir além disso? E tenta sempre entregar um pouco a mais. Esse é o diferencial da qualidade de prestação de serviço. Depois, no final, viu, Jorge? Preste atenção, porque no final o Eduardo vai falar como também as pessoas podem fazer este curso, né? Conhecer aí a questão da educação emocional sem estar dentro de uma empresa, ok? Existem os cursos abertos também, que no final da nossa entrevista ele vai comentar sobre isso, né, Eduardo? Ok. Eduardo, para quem de repente está nos assistindo e tem uma dúvida do seguinte, será que educação emocional tem alguma coisa a ver com inteligência emocional? Como é que você explica? São duas coisas distintas, tá? A primeira coisa inteligência emocional, segundo a minha percepção, ela tem uma percepção mental do que é emoção. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é fazer com que a pessoa entenda a emoção do outro e consiga resultado em função disso. Tá? É bem prático. A ideia é ser o mais prático possível. É por isso que está voltado para a área profissional.
Porque isso dentro de uma empresa é o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Tá? O nosso foco é diferente. Ambos são interessantes, vale a pena estudar os dois. Tá? Mas... Agora, você disse aí numa das nossas perguntas anteriores a respeito dessa que as empresas acabam admitindo, né, pela capacidade e demitindo pela incapacidade comportamental. Isso acaba custando caro para as empresas, não é? Extremamente. Muito caro. É o que eu tinha comentado contigo. CLT, quanto é que custa para mandar uma pessoa embora? Hoje, sistema de contratação de pessoal. Quanto é que custa para uma empresa buscar no mercado um currículo que você deseja? Quanto é que custa para você treinar essa pessoa no posto em que você quer que ela comece a produzir? Quanto tempo que ela demora para produzir? Quanto tempo essa pessoa vai dar o retorno para cobrir todas as despesas que você teve com ela até agora? E quando você percebe, ela já está dentro da tua empresa, ela está capacitada tecnicamente, mas não se dá com as pessoas não gostam dela. Existe um atrito aí você é obrigado a demitir. Qual que é o custo, que muitas vezes você não percebe isso, que tem isso para a sua empresa? Isso daí tem um impacto, e ainda mais se você tiver um turnover alto, quais as empresas hoje que têm a competência técnica hoje para avaliar o impacto disso no final do ano das empresas, né? Quanto maior a empresa, mais possibilidade ela tem de avaliar isso. Quanto menor a empresa, o problema é mais sério ainda, porque faltam mais recursos, faltam uma série de coisas que as empresas grandes não têm. Tá? Por falar em se dar bem ou se dar mal com um colega de trabalho, tem aqui a pergunta da Regina X. Regina, obrigado aí por sua participação. Ela diz o seguinte: eu tenho um companheiro de trabalho que não deixa de falar mal de mim dentro da empresa. Como deveria agir para não ficar com uma imagem ruim? A primeira coisa que eu buscaria... Eu acho que aqui ele não deixa, ele deve falar mal dela, não é isso? Sim, sim. Né? Tá. Existem dois tipos de pessoas aí nesse caso, é o que eu iria buscar para conhecer. Ele só fala mal de você ou fala mal de todo mundo? Se fala mal de todo mundo, não vai fazer diferença. É uma característica dele. Sim. Se ele fala mal só de você, eu tentaria buscar entender uma coisa. Ele está se sentindo ameaçado pela sua presença e quer se colocar. A sua competência. A sua competência, tá? Ele está querendo te derrubar. É entender qual a razão que leva essa pessoa. Tá? Existem dois níveis, duas pessoas que gostam de fazer isso por puro prazer, e isso daí não tem jeito, ele vai sempre agir dessa maneira. Existe aquela pessoa que está fazendo isso por medo. A pessoa que está fazendo isso por medo, você tem duas possibilidades. Ou você mostra para ela que ela não tem que se preocupar, ou ela tem toda a razão para ter medo, aí não vai ter jeito. Uma curiosidade, se esse colega de trabalho dela fizesse um curso de educação emocional, daria para mudar essa característica dele? Eu acho que o ideal seria ela fazer o curso, para saber aprender a lidar com pessoas desse tipo. Porque o que não tem remédio, remediado está. Se a pessoa é desse jeito, não tem o que fazer. Só existem algumas técnicas para você amenizar essa situação. Mas se você se frustra menos, quando você entende que essa pessoa vai reclamar, vai brigar, vai xingar, e ela é desse jeito, você não vai esperar outra coisa dela, né? Então você vai ficar chateado para quê? Se você entende isso, a coisa já facilita bastante. Agora, Eduardo, eu conheço já casos de pessoas que têm receio de enfrentar uma situação como essa, né? Mais ou menos parecida assim, e acaba preferindo sair da empresa, né? Que aí é tudo que o colega quer, sair da empresa porque fala assim, não dá para nós convivermos, né? E eu preferi sair do que a coisa ficar pior.
né? Mas não é bem assim que se lida, né, com isso, porque se você gosta daquela empresa, se você conseguiu o teu espaço, você tem mais é que brigar, né, no bom sentido, por esse espaço, e não simplesmente entregar os pontos, né? Sim, existem 6 níveis emocionais. O que você acabou de relatar é característica de um dos níveis emocionais. Tem certas pessoas que têm esse nível emocional crônico, e normalmente o que ela faz? Ela desiste, ela foge, ela tem medo das coisas. Então, quando a pessoa chega nesse nível emocional, você pode perceber, às vezes só não necessariamente na empresa, pode ser em casa, pode ser num casamento, pode ser num relacionamento com um filho, você pura e simplesmente desiste daquela situação e foge, tá? Quando uma pessoa está numa situação dessa, é muito importante que as pessoas que estão do lado saibam como agir com ela, tá? Porque também, se você dá muita compaixão, isso daí vicia. Com certeza. Então você precisa entender como é que age com ela, para puxar ela para fora dessa situação, para que ela volte a lutar pelas coisas. Mas é um nível emocional muito característico, tá? Eduardo, o tema é muito gostoso, né? É apaixonante, é novo, mas a gente já está chegando ao final do nosso programa. Mas antes das nossas despedidas, eu queria então que você deixasse para os nossos telenautas, não é? Os meios de contato para que eles possam saber mais como funciona essa questão, esse treinamento a respeito da educação emocional e isso é uma característica do nosso programa, sabe? Nós trazemos aqui justamente pessoas, profissionais, consultores que possam trazer algo mais para a carreira de quem está nos assistindo, né? E que possa servir não só para o seu lado profissional, mas também pessoal, que se você acaba se melhorando como pessoa, né, com certeza você vai melhorar também esse teu lado profissional. Então, por favor, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Olha, o ideal é pelo site, no www.mastersapiens.com.br. Na primeira página, vocês podem rodar um pouquinho a página para baixo, tem um calendário de nossos parceiros, tá? É só clicar lá, ver o telefone do parceiro e entrar em contato. Ou pelo telefone direto da Master Sapiens, que é o 2837-7463. E também pelo e-mail, contato@mastersapiens.com.br. Vou ficar muito feliz de receber o contato de vocês. Eduardo, em nome da ABT, eu quero agradecer a sua passagem aqui pelo ponto de contato, tá bom? Mande um abraço lá para toda a equipe da Master Sapiens. Quero agradecer também de público a sua participação no corpo de jurados do nosso prêmio este ano, tá? E sempre que tiver novidades, passa por aqui para contar para a gente e para os nossos telenautas, ok? Sou eu que agradeço as 2 oportunidades, porque as 2 foram muito enriquecedoras. Tá ok. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos. Vamos então para a nossa agenda da semana. Olha aí, você que está nos assistindo, tem aí uma amostra aqui, um passeio muito interessante. De 10 a 27 de outubro, acontecerá a Mostra Internacional de Arte Mais Sentidos, que reúne artistas com e sem deficiência. Essa mostra é realizada pelo governo do estado de São Paulo e o público está convidado a assistir espetáculos reconhecidos por sua qualidade estética e produzidos por artistas com e sem deficiência. Essa mostra vai acontecer, então, no período de 10 a 27 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso, ok? E lá com todos os recursos de acessibilidade. Se você quiser saber mais, inclusive consultar a programação, você pode entrar no site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br e por lá você vai ficar sabendo de toda a programação, dos horários, quais são os artistas que vão se apresentar, ok? Ponto de contato de hoje vai ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, você já sabe, eu espero você aqui na Just TV. Muito obrigado por sua participação e até lá.